pessoal, tudo beleza? Oi, gente! Essa semana fomos a mais uma escola municipal, a Odília Mendes de Brito, para que os estudantes de lá nos contassem o que gostariam de saber. E vejam só o que eles perguntaram. Olá, meu nome é Emily Vitória, eu sou do nono B e eu estudo na escola Odília Mendes de Brito. Olá, eu sou Otávio e estudo no nono B. Eu queria saber um pouco mais sobre o desenvolvimento de Goiás no final do século XIX. E eu queria saber sobre o desenvolvimento de Goiás no século XX. Tchau! E para ajudar a responder a pergunta deles, fizemos um quadro de hoje com o tema Desenvolvimento Socioeconômico de Goiás e a integração com o Brasil. Então vamos juntos com o nosso quadro A Curiosidade Tá On! A Era Vargas foi um dos períodos mais importantes da história do Brasil, marcado por profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Exatamente, André. Getúlio Vargas, figura central desse período, foi um líder que emergiu com a Revolução de 1930 e permaneceu no poder durante 15 anos, liderando o país em diferentes momentos, como o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. A Era Vargas foi um período decisivo para a modernização do Brasil. O governo de Vargas transformou a estrutura política, econômica e social do país, centralizando o poder e promovendo a industrialização ao mesmo tempo que consolidava direitos trabalhistas. No entanto, essa modernização veio acompanhada de autoritarismo, especialmente durante o Estado Novo. A ditadura de Vargas limitou as liberdades democráticas e reprimiu opositores, mas também criou uma base econômica e social que influenciou a política brasileira nas décadas seguintes. A redemocratização em 1955 marcou o fim desse período, mas o legado de Getúlio Vargas continuaria a influenciar o país nos anos posteriores, né? E para entender um pouco mais sobre a Era Vargas, acompanharemos juntos a um vídeo do canal do YouTube Historiarte. A Era Vargas mudou para sempre a história do Brasil. Foi nessa época que as mulheres conquistaram direito ao voto e as leis trabalhistas foram criadas, por exemplo. Antes que eu dê muitos spoilers, vamos voltar lá para o início disso tudo, na República Oligárquica. Em 1926, o Brasil funcionava de acordo com a política do café com leite. Se você não se lembra, tem um vídeo aqui no canal explicando, mas, resumidamente, ela é um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais. Esse esquema funcionou perfeitamente por 36 anos, até que o presidente paulista Washington Luiz decide estragar tudo. Ele indicou como seu sucessor outro paulista, o Júlio Prestes. Desse jeito, ele estava rompendo com a política do café com leite, já que, segundo a lógica, era hora de nomear um sucessor mineiro. Assim, o governador de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Esse partido novo contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente os militares. Eles tinham como objetivo reformar a política e economia do país, declarando o voto secreto e implementando reformas trabalhistas. Dessa forma, eles lançaram nas eleições Getúlio Vargas concorrendo como presidente e João Pessoa como seu vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e a chapa do paulista Júlio Prestes saiu vencedora. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, foi assassinado. O responsável pelo seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado e jornalista apoiado pelos coronéis. O governo federal acabou como culpado por esse atentado, e a partir daí é claro que a galera da Aliança Liberal ficou empoderadíssima, criando uma rede de contatos militares para depor o Washington Luiz. Dessa forma, em 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado, e assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas.
A partir daí, se iniciou o governo provisório, onde Vargas tinha o objetivo de centralizar o poder em si, com o apoio dos seus amigos tenentes, e reformar o modelo político brasileiro, para que nenhuma oligarquia encostasse no poder novamente. Para isso, ele anulou a Constituição de 1881 e simplesmente expulsou os governadores de estado, colocando no lugar a galera de sua confiança, os interventores. Beleza, e a economia? Lembra que a principal atividade econômica do Brasil era o café? Que a crise de 29 as vendas foram para o fundo do poço? Para evitar a queda no grão, Vargas ordenou que queimasse o que fosse produzido em excesso. Foram 78 milhões de sacas, quantidade suficiente para garantir o consumo mundial do produto durante 3 anos. Acontece que ele não era tão bobo e sabia que o café já estava em decadência, por isso começou a investir pesado na industrialização, com o objetivo de substituir as importações. Ou seja, para você parar de importar dos gringos e comprar um produto industrializado BR, alimentando o mercado brasileiro ao invés de tirar o dinheiro do país. E onde está a oligarquia paulista no meio disso tudo? Eles estavam boladíssimos com Getúlio Vargas. Os paulistas tinham perdido todo o poder com a entrada do interventor, que era um militar, e não estava nem aí para os interesses da elite cafeeira. Assim, essa galera organizou vários comícios, exigindo a nomeação de um interventor paulista e civil, alguém que fosse parceiro deles. Para abafar toda essa confusão, Getúlio concede o desejo deles, criando ainda por cima um código eleitoral inovador. A partir de agora, o voto seria secreto, obrigatório e permitido a mulheres. Mas nem assim os paulistas ficaram de boa. Eles exigiam uma Constituição, já que no momento não tinha nenhuma, e novas eleições de imediato. A onda de manifestações se transformou em uma guerra civil que durou 2 meses, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Eles falharam, mas pelo menos pressionaram um pouco Vargas, que a partir disso convocou novas eleições em 1933, para que formasse uma Assembleia e uma Constituição. Assim, em 1934, nasce a nova Constituição, estabelecendo o mandato presidencial de 4 anos, o alistamento obrigatório, o ensino primário gratuito e a proibição do trabalho infantil, entre várias outras medidas. Dessa forma, são realizadas eleições indiretas, e Vargas é eleito legitimamente presidente do Brasil, o que dá início ao governo constitucional. Essa época foi um reflexo do que estava acontecendo na Europa, o crescimento de movimentos extremistas, que eclodiram na Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, esse cenário favoreceu a radicalização da política. Na extrema-direita, foi criada a Ação Integralista Brasileira, a AIB, inspirada no fascismo italiano. O fascismo foi uma ideologia autocrática que predeceu a Segunda Guerra Mundial, e se você não entende muito os seus conceitos, tem um vídeo especial aqui sobre. Assim como na Europa, os integralistas defendiam a consolidação de governo centralizado, o anticomunismo, o nacionalismo exagerado, o tradicionalismo religioso e eram contra o liberalismo. Já no outro extremo, temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, grupo que tinha como inspiração o comunismo. O líder deles era o famoso Luiz Carlos Prestes. Sim, o formador da Coluna Prestes, movimento tenentista que tentou derrubar as oligarquias lá em 1920. Os principais ideais da ANL eram o combate ao fascismo, a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio da luta de classes. Vale-se ressaltar que ambos partidos usaram da violência para propagar seus ideais e que todos os regimes extremistas na história, seja de direita ou de esquerda, foram responsáveis por milhares de mortes e repressões. Por isso devemos buscar sempre o meio termo, respeitando ideias opostas e desenvolvendo diálogo. Acontece que Vargas era chegado dos integralistas e, ao perceber o crescimento da ANL, se sentiu ameaçado e criou a Lei de Segurança Nacional, meses depois fechando de vez o partido. Depois de ter seu partido fechado, Luiz Carlos Prestes se revoltou e decidiu organizar um golpe de Estado, que ficou conhecido como Intentona Comunista. Foi mais ou menos assim. Alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro de instituições militares no Rio, Natal e Recife, mas pela falta de comunicação e interesse dos outros estados, eles fracassaram miseravelmente. Vargas conteve facilmente esse movimento, reprimiu muitos seus integrantes e ainda usou desse acontecimento para dar outro golpe de Estado.
Peraí, como assim? Lembra que a nova Constituição dizia que Vargas teria um mandato de 4 anos, sem poder ser reeleito? Acontece que Getúlio não estava muito afim de deixar o poder, assim começando a planejar o golpe do Estado Novo. Mas você sabe como ele fez isso? Em 1937, já no último ano de seu mandato, ele transmitiu na rádio Hora do Brasil um anúncio que assustou o país inteiro. Foi descoberto um documento comunista com plano de assassinar e sequestrar autoridades políticas, gerando caos no Brasil. A União Soviética está por trás de tudo. A partir do medo que esse documento gerou na população, Getúlio declarou estado de guerra contra a ameaça vermelha. A partir disso, ele fechou o Congresso Nacional e passou a ter controle total sobre os poderes. Getúlio ainda fez uma nova Constituição, totalmente autoritária, que ficou conhecida como Constituição Polaca. Agora, olha só que safadeza. Na verdade, não existia nenhuma ameaça comunista. Isso foi tudo um plano da Ação Integralista Brasileira, AIB, para que Getúlio pudesse dar o golpe e continuar mais 8 anos no poder. Esse documento falso ficou conhecido como Plano Cohen e foi a maior fake news que o Brasil já viveu. Assim, se inicia o Estado Novo, ou ditadura varguista, já que a nova Constituição era super centralizadora, dando a si mesmo muito poder para mandar na coisa toda. A partir do golpe, Getúlio acabou com as eleições e com os partidos políticos, nomeando de novo interventores para cada estado, só a galera da confiança dele, dessa forma diminuindo a autonomia federativa. Getúlio também concedeu vários direitos trabalhistas, um movimento conhecido como populismo, que aconteceu de forma parecida na Argentina de Juan Perón. Entre as medidas populistas estava a criação do salário mínimo, da carteira de trabalho e da justiça trabalhista. Com essa estratégia, ele evitava que o povo fizesse greves e se juntasse aos comunistas. Ao mesmo tempo que Getúlio tinha um vínculo forte com as classes baixas, ele garantia apoio e benefícios aos empresários e banqueiros, que enriqueciam muito no seu governo. Por isso, Vargas é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Na verdade, essa imagem de bonzinho que ele gerava era só fachada para conseguir manter seu controle. Tinha até um departamento do seu governo dedicado a cuidar disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Lá eles controlavam toda a rede de informações, como jornais e rádios, para que retratassem Vargas como o líder lindo, perfeito e amigo da nação, o que, cá entre nós, já era algo muito praticado na Europa para alienar a população. Hitler, Mussolini, Stalin, por exemplo, eram os mestres do marketing. A DIP também censurava as ideias opostas ao governo e perseguia os responsáveis. O Estado Novo também ficou famoso pela intervenção do Estado na economia. Vargas estava incentivando mais ainda a industrialização, pela substituição de importações. Com dinheiro acumulado pelo café na República Oligárquica, a burguesia passou a investir mais ainda nas indústrias de base, como siderúrgicas e hidrelétricas, que dariam muito suporte para as demais indústrias que surgissem. Era muito importante que o Brasil já tivesse seus próprios produtos industrializados, porque com a Segunda Guerra chegando, eles não teriam como importar dos gringos, já que as indústrias europeias estavam voltadas para a produção de armas e equipamentos. E esse não foi o único impacto que a Segunda Guerra teve no Brasil, não. Getúlio mantinha relações comerciais com a Alemanha nazista até o comecinho da guerra, quando teve que se posicionar e se declarou neutro, mesmo tendo aquela quedinha pelo fascismo. Em 1942, Vargas viu que estava dando ruim e rompeu as relações com os países do eixo, o que resultou em 6 navios brasileiros atacados pelos alemães. Os Estados Unidos nos ofereceu apoio financeiro e ajuda para reequipar as forças armadas, caso a gente fosse lutar na guerra ao lado dos aliados. Vale ressaltar que nós já éramos parceiros dos Estados Unidos, por causa da política da boa vizinhança com os países da América Latina, uma forma deles exercerem uma dominação política e econômica sobre nós. Eles faziam várias coisas legais para pagar de nosso amigo, como financiar o parque industrial e fazer filmes e personagens brasileiros valorizando o nosso país no exterior. Em troca, nós, BRs, fornecíamos nossa matéria-prima, principalmente a borracha, e garantíamos comprar os produtos americanos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, o povo achava que o Brasil não tinha capacidade de ir à guerra, nem que a cobra fumasse, diziam eles.
Esse acabou sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que reunia 25 mil soldados de todas as partes do Brasil. Os pracinhas foram muito importantes para a vitória na Batalha de Monte Castelo, onde lutaram pela democracia na Itália, o que era meio contraditório, já que o nosso próprio país vivia uma ditadura. A partir dessa contradição, o Estado Novo foi muito pressionado a acabar. Em uma tentativa de juntar as pontas, Vargas retoma com a democracia por meio de uma emenda constitucional, que permitia a criação dos partidos políticos e as novas eleições em 1945. Mesmo com o anúncio de novas eleições, tinha um pessoal que ainda queria que Vargas continuasse presidente, porque tinham medo de perder seus direitos trabalhistas. Assim, criaram o movimento queremista, com o lema Queremos Getúlio, mas não adiantou em nada. Em setembro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto, o que ele acabou aceitando bem de boa. Assim, se finaliza o Estado Novo e se inicia o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Dessa forma, Getúlio pretendeu conservar uma imagem política positiva, passando a ideia de que era a favor da democracia. Essa estratégia e o amplo apoio popular ainda renderam um segundo governo presidencial, dessa vez democrático, em 1951, no qual ele se suicidou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima! E agora, André, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas agora estamos de volta. Estamos de volta e agora falaremos um pouco sobre a história de Goiás. Inicialmente, a economia goiana estava centrada principalmente na atividade mineradora, com a exploração do ouro e do diamante nas regiões de Vila Boa. Essa exploração atraiu uma grande quantidade de imigrantes em busca de riqueza, contribuindo para o povoamento da região e o surgimento de povoados e vilas. No entanto, com o declínio da mineração no final do século XVIII, Goiás passou por um período de estagnação econômica, marcado pela escassez dos recursos e pela falta de infraestrutura. Isso aí. Entre o final do século XIX e início do século XX, a construção de ferrovias também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico de Goiás, facilitando o escoamento da produção e a integração regional. E lá em Itumbiara, a Ponte Afonso Pena foi uma das estruturas mais emblemáticas e importantes do estado de Goiás no início do século XX. Exatamente. Ela foi construída entre os anos de 1906 e 1909, sobre o rio Paranaíba. A ponte foi uma conexão vital entre as regiões sul de Goiás e o estado de Minas Gerais, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias entre os dois estados. E para entender um pouco mais sobre a história de Goiás e do seu desenvolvimento, conversaremos com o professor Sidney Pereira de Almeida Neto, que é o diretor do Museu de Itumbiara. Meu nome é Sidney Pereira de Almeida Neto, sou historiador, diretor do museu, sou escritor, presidente da Academia Itumbiarense de Letras e Artes. Vou contar para vocês um pouco da nossa história, da nossa origem. Em 1824, o deputado imperial Cunha Matos votou uma lei da abertura de uma estrada, que era a Estrada do Ouro, que vinha da cidade de Uberaba até Silvânia, passou pelo rio Paranaíba, onde se construiu um porto, que funcionou até 1909, que foi a construção da Ponte Afonso Pena, que se deu aqui no rio Paranaíba. Então essa ponte foi o ato principal do nosso desenvolvimento. Com ela logo veio a nossa emancipação em 1909, em outubro de 1909, Itumbiara. Então a ponte foi a nossa origem, o nosso desenvolvimento foi com a Ponte Afonso Pena. Vieram as estradas, né? A estrada de Uberlândia até Itumbiara e de Itumbiara até a cidade de Mineiros, para trazer o pessoal do Mato Grosso também para Goiás. Então foi um desenvolvimento muito grande para a nossa cidade. Então a cidade de Itumbiara desenvolveu com a chegada da Ponte Afonso Pena. Uma ponte, né, de origem alemã, veio da Alemanha, em navio até a cidade do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro veio de trem de ferro
até a cidade de Uberlândia, que de lá Santa Rita adquiriu 50 carros de boi e trouxe a ponte em 200 caixotes. A ponte foi montada pelo engenheiro José Mendes Diniz, que trouxe da cidade do Rio de Janeiro, juntamente com ele, 100 homens para montar da ponte. Então, a ponte ainda é hoje um patrimônio histórico nacional, desde 2012, como patrimônio nacional pelo IPHAN, ela tem o seu tombamento. Então, com a ponte Afonso Pena, o desenvolvimento acelerou em Itumbiara. Logo, em 1960, com a construção de Brasília, veio a ponte Ciro de Almeida na BR-153. E a ponte, nesse momento, ficou desativada até 1972, com a construção da hidrelétrica de Furnas. A ponte foi transferida, movida do lugar original, mas conservando suas pilastras no lugar original, que também é tombada como patrimônio histórico da cidade. Então a ponte Afonso Pena, para nós, até na nossa bandeira, no nosso brasão oficial do município, a ponte é chancelada como um patrimônio da cidade de Itumbiara. Hoje a ponte Afonso Pena é um marco turístico, histórico turístico da cidade de Itumbiara, onde ela dá acesso ao estado de Minas Gerais, à cidade de Araporã, a Itumbiara. Não é uma entrada oficial, ela é uma entrada intermediária da cidade, onde o povo pode ir lá estar postando, tirando fotos. Então ela é um marco que liga as duas cidades, entre o município de Araporã e o município de Itumbiara, Minas e Goiás, trafegando só carros pequenos, alguns moradores de Araporã, os moradores de Itumbiara que moram vice-versa, que trabalham nas duas cidades. Então a ponte hoje é um ponto turístico de muito valor para a cidade de Itumbiara. Então, e não só para a cidade de Itumbiara, para o Brasil. Todos os turistas que vêm de cidade de Itumbiara querem ir à ponte Afonso Pena para tirar sua foto, fazer seu selfie. Eu aproveito a oportunidade para que venha conhecer essa beleza de Itumbiara, esse belo rio Paranaíba, a ponte Afonso Pena, os seus marcos históricos, Marco Zero, uma cidade turística na divisa de Minas. Ao fundo da gente, a gente está vendo os magníficos edifícios. Do lado esquerdo da gente, a gente já tem Minas Gerais, que está aí. Então venha participar de Itumbiara, venha conhecer essa cidade que está no sul do estado, a 200 quilômetros da capital do estado. Uma das cidades mais bonitas do interior e a mais segura do estado de Goiás. Muito obrigada, Sidney e Juliana Pinho, do canal do YouTube Historiarte. E, Gabriel, você sabia que justamente durante o período do século XX, o estado de Goiás passou pelo seu maior processo de crescimento populacional e econômico? Sim, Andrelli. E todo esse desenvolvimento foi influenciado diretamente pela política de Marcha para o Oeste, que visava desenvolver as regiões Centro-Oeste e Norte. E para entender um pouco mais sobre esse assunto e algumas curiosidades sobre a Marcha para o Oeste, vamos acompanhar juntos o Você Sabia de hoje com o professor Ailton. Você sabia que a Marcha para o Oeste no Brasil foi um movimento de ocupação territorial promovido pelo governo brasileiro durante o século XX, com o objetivo de integrar e desenvolver as regiões mais distantes e desabitadas do país, principalmente na região Centro-Oeste e na Amazônia. Esse processo foi impulsionado por diversos fatores, como a busca por novas fronteiras agrícolas, a necessidade de segurança nacional e a política de incentivo à migração. Iniciada oficialmente durante o governo de Getúlio Vargas na década de 1930, a Marcha para o Oeste tinha como principal propósito colonizar e povoar áreas consideradas estratégicas para a defesa do território nacional, além de promover o desenvolvimento econômico e social nessas regiões.
Para isso, foram implementadas políticas de estímulo à ocupação, como a distribuição de terras, a construção de estradas e a concessão de incentivos fiscais. Um dos principais marcos desse processo foi a criação do Território Federal do Acre, em 1943, que visava integrar e controlar uma região de fronteira com a Bolívia e o Peru, rica em recursos naturais como a borracha. Outra medida importante foi a fundação da cidade de Brasília em 1960, que representou a interiorização da capital federal e o estímulo ao desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. Além disso, a Marcha para o Oeste também teve impacto significativo na Amazônia, onde foram criados projetos de colonização e incentivos à agricultura, como o projeto Agropecuária de Carajás, na década de 1970. No entanto, esse processo também gerou conflitos socioambientais, como o desmatamento, a ocupação desordenada e a exploração predatória dos recursos naturais, que ainda são desafios presentes na região. Apesar das controvérsias e dos desafios enfrentados, a Marcha para o Oeste deixou um legado importante na história do Brasil, contribuindo para a integração territorial, o fortalecimento da economia nacional e a diversificação da ocupação humana em diferentes partes do país. Até mais, pessoal. Por hoje é só. E aí, Gabriel, gostou da curiosidade de hoje? Foi bem interessante. Muito obrigada, professor Ailton. Olha, pessoal, para ampliarmos as nossas possibilidades de desenvolver as habilidades, vamos com a nossa hora de atividade com a professora Andriele. E aí, pessoal? A atividade proposta hoje envolve uma análise cuidadosa das imagens e fotografias que retratam o desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás. Para começar, o professor selecionará algumas imagens que representam marcos importantes desse processo, como a ferrovia e outros locais emblemáticos. Em seguida, os estudantes serão divididos em grupos, nos quais cada um terá a tarefa de analisar, pesquisar e refletir sobre as imagens selecionadas para entenderem o contexto por trás das imagens. Com essas informações em mãos, os grupos criarão mapas conceituais, mostrando as conexões entre as imagens, o contexto histórico e as histórias que podem ser contadas a partir delas. Após a elaboração dos mapas conceituais, cada grupo fará uma apresentação para compartilhar suas descobertas com a turma. E essas apresentações serão seguidas por discussões e feedbacks, permitindo que os estudantes troquem ideias e aprimorem seus trabalhos. Com base nas discussões, os grupos terão a oportunidade de refinar seus mapas conceituais, incorporando novas informações e insights. Esse processo de refinamento ajudará os estudantes a desenvolverem habilidades de análise crítica e compreensão dos sistemas complexos que influenciam o desenvolvimento socioeconômico de Goiás. Um bom trabalho e até a próxima semana! Então, pessoal, estamos chegando ao fim, mas espero que tenham gostado do programa de hoje. Isso aí, André. E não se esqueça de acessar o nosso portal Conexão Escola para ter acesso aos vídeos e propostas de atividade. O site está aparecendo aqui na sua telinha junto com o QR Code. Então basta acessar o www.ucme.goiania.gov.br/Conexão Escola. Tchau! Tchau!